Sistemas CAM e seguidor são frequentemente usados em todos os tipos de máquinas. As válvulas no motor de um automóvel, por exemplo, são operadas por CAMs. Máquinas usadas na manufatura de bens de consumo estão cheias de CAMs. Comparado aos mecanismos de barras, como que estávamos vendo, os CAMs são mais simples para projetar uma função específica como saída. No entanto, são mais difíceis e mais caros de fabricar do que um mecanismo de 4 barras. CAMs são formas degeneradas dos mecanismos de 4 barras, em que o elo acoplador é trocado por uma meia junta. Esta figura mostra um sistema com oscilação ou rotação no seguidor. Então, aqui nós temos o CAM, que ele possui uma rotação angular. Aqui nós temos o seguidor, que ele vai possuir essa movimentação de rotação ou oscilação. Para que esse movimento aqui ele exista, é necessário que se tenha essa mola. E esse mecanismo ele é análogo a um sistema de 4 barras manivela seguidor. Então, um mecanismo de 4 barras equivalente pode ser substituído por um sistema de CAM seguidor para qualquer posição instantânea. Os comprimentos dos elos equivalentes são determinados pelas localizações instantâneas dos centros de curvatura do CAM e do seguidor. As velocidades e acelerações do sistema CAM seguidor podem ser encontradas analisando-se o comportamento do mecanismo equivalente em qualquer posição. Essa imagem aqui mostra um sistema CAM seguidor. No entanto, o seguidor ele apresenta um movimento de translação, não de rotação. Tipos de seguidor. Nesse contexto, o seguidor refere-se somente à parte do elo seguidor, claro, que mantém contato com o CAM. Então, aqui nós temos algumas situações em que nós temos os tipos de seguidor. No caso, esse daqui é o tipo alinhado porque ele está alinhado com o centro de rotação do CAM, e ele é do tipo faca, o seguidor. Aqui nós temos um seguidor pivotado, então ele gira aqui em torno desse pivô fixo, e ele é do tipo rolo. Aqui nós temos também um seguidor desalinhado, ou seja, o eixo aqui ele não está alinhado com o centro de rotação do CAM, então está desalinhado. No entanto, ele é um seguidor de face plana. E este outro aqui também pivotado, a exemplo aqui da figura B, no entanto com face esférica. Já os tipos de CAMs que é possível encontrar é o CAM do tipo prato, ele tem este formato aqui. Então aqui você tem o movimento do CAM e aqui o movimento do seguidor. Temos esse CAM do tipo cilíndrico, onde o seguidor também apresenta esse movimento aqui de translação. O movimento do CAM aqui também é uma rotação, exemplo do anterior. E esse daqui é um CAM do tipo linear. O movimento do CAM também ele vai apresentar um movimento linear, não um movimento de rotação. O seguidor também vai apresentar esse movimento linear de translação. Independente do tipo do CAM, o objetivo no projeto de um CAM, na verdade, é encontrar as dimensões dessas curvas aqui. Então, encontrar esse trajeto que, consequentemente, influencia na movimentação do seguidor. Então, você precisa que o seguidor ele tenha um determinado comportamento linear ou de rotação, e esse movimento ele é influenciado exatamente pelo movimento do CAM. Apesar do projeto do CAM
partir da movimentação do seguidor, do deslocamento do seguidor resultante do movimento do kame, a gente não só analisa o deslocamento, mas tem que analisar também velocidade e aceleração do seguidor, não só o deslocamento. E a lei fundamental de um projeto de um kame, que diz o seguinte, que a função do kame deve ser contínua por toda primeira e segunda derivada do deslocamento durante todo o ciclo. Ou seja, toda volta que o kame dá, você vai ter que ter uma continuidade em deslocamento, em velocidade e em aceleração, né? Na primeira e na segunda derivadas. Então, aqui nós temos uma situação-problema, que diz o seguinte: o mecanismo do tipo kame é utilizado em uma plataforma que eleva de maneira repetida caixas de uma esteira inferior, no caso aqui é como se fosse a esteira, para uma esteira superior, no caso seria esta esteira aqui. Elabora um diagrama de deslocamento e determina a velocidade de rotação do kame. De acordo com a movimentação do kame, o seguidor ele vai ficar subindo e descendo aqui, elevando, no caso, a caixa. Sabendo que o seguidor deve apresentar os seguintes deslocamentos. Aí é onde entra a questão do projeto. Eu quero que o seguidor ele tenha essa movimentação aqui. Primeiro, uma elevação de 50 milímetros em 1,2 segundos. Depois, ele vai permanecer parado, né, numa posição constante, ou seja, a 50 milímetros, por 0,3 segundos. Em seguida, tem um decaimento, né? Ele vai descer 25 milímetros no intervalo de tempo de 0,9 segundos. Depois ele mantém uma posição constante nesses 25 milímetros por 0,6 segundos. E finalmente tem um decaimento de 25 milímetros em 0,9 segundos. A partir daí, tudo começa novamente. O quê? A elevação de 50 milímetros naquele intervalo de tempo. Depois ele se mantém numa posição constante. Depois ele desce 25. E todo o ciclo, né, ele tem essa periodicidade aqui. Então vamos lá. Vamos determinar o período, né? Quanto tempo dura esse ciclo aí? Então, nós temos aí a soma de todos esses tempos, que dá um total de 3,9 segundos. Então, isso daí é o ciclo. Então, significa o quê? Que o kame ele tem que girar, né, e dar uma volta completa em 3,9 segundos. Então, a velocidade angular do kame vai ser o quê? 2π radiano, que é uma volta completa, dividido pelo tempo. Então, nós temos aí 2π dividido por 3,9, nós temos uma velocidade angular de 1,611 radianos por segundo. Em termos de ângulo, qual a rotação que o kame vai ter no intervalo de 1,2 segundos com essa velocidade angular? Então, nós vamos multiplicar a velocidade angular vezes aquele primeiro tempo, 1,2, e nós vamos ter 1,9332 radianos. Isso corresponde a um ângulo de 110,7 graus. A gente também pode fazer, isso aqui é o primeiro ângulo, nós fazemos para o segundo ângulo, o terceiro ângulo, o quarto ângulo e o quinto ângulo. É o mesmo procedimento. Aqui nós temos os resultados. Então, 27,6 para o segundo ângulo, 83,2 terceiro ângulo, 55, e o quinto ângulo é igual ao terceiro aqui, ó. Por quê? Porque ele possui o mesmo tempo, tá vendo? 0,9 segundos. É a rotação constante, né? É uma velocidade constante. Então, nós temos esse diagrama aqui de deslocamento, tanto em relação à rotação quanto em relação ao tempo.
né? Esse eixo aqui da horizontal, você pode utilizar a rotação ou o tempo, né? Então, aqui em 1,2 segundos ou 110,7 graus, você tem esse deslocamento aqui do câmbio. Tá? Um deslocamento aqui. É uma função o quê? É uma função de primeiro grau, onde aqui o ponto final é exatamente aqueles 50 milímetros. Ele permanece nessa posição por 0,3 segundos. Depois ele tem um decaimento de 25 milímetros. Depois se mantém nessa posição por mais 0,6 segundos. E finalmente ele desce até chegar na posição inicial, que foi um decaimento aqui também de 25 milímetros. Então aqui nós temos a subida, né? Esse gráfico aqui da subida. Nós temos aqui o gráfico da descida, tanto para esse trecho quanto para esse, né? Aqui é constante, né? É uma função constante. No entanto, quando a gente faz a primeira derivada, que é a velocidade, né, em função do φ aqui, nós vamos ter este resultado aqui, certo? Nós vamos ter este resultado. E aqui na descida nós vamos ter esse resultado, que isso daqui é o quê? Isso daqui é uma constante, tá, gente? Isso daqui é uma constante. Ó, nós temos o HI, que é um valor constante. Nós temos a velocidade angular, que é constante. Nós temos esse beta aqui, que é essa subida, né? No caso aqui é beta 1 para a subida. E aqui é o beta 3 para a descida e o beta 5. São valores constantes. Então, quando você vai fazer a derivada de um valor constante, você vai ter o quê? O valor zero. E na transição, essa aceleração aqui, ela vai para o infinito. Tá? Então, como é que fica o gráfico da velocidade e da aceleração aqui? Nós temos o gráfico do deslocamento. Então, nós temos aqui, ó, para você ter valores constantes aqui, né? Mas aqui você tem a subida. Na subida, você tem um valor constante de velocidade. Aqui você também tem um valor constante de velocidade, a depender da velocidade angular. E aqui você percebe que ela não é contínua. A função da velocidade ela não é contínua. Ela já está quebrando aí a lei do projeto do câmbio. Ela já está infringindo a lei. Né? Que tem que ser o quê? Tem que ter continuidade. Então, quando você passa de uma situação para outra, você tem uma quebra aqui muito brusca. Você não tem uma continuidade. Aqui também na aceleração, quando você passa de um ponto para outro, você tem uma aceleração aqui, que ela vai para o infinito. Então, não há continuidade. Então, esse tipo de projeto, utilizando aqui esse gráfico, aqui, essa função para o deslocamento, que é uma função de primeiro grau, ela não é interessante, tá, gente? Ela não é interessante. Exatamente por conta desses problemas que ocorrem aqui por falta de continuidade, tanto na velocidade quanto na aceleração. Então, eu só mostrei um exemplo que é muito comum o projetista ele ser induzido a utilizar aquela solução, mas na verdade o que se utiliza durante um projeto de câmbio é o chamado movimento cicloidal. Depois que você faz a primeira derivada, que você tem a velocidade, você vai ter uma função contínua. E quando você faz a segunda derivada, ou a derivada da velocidade, você também vai ter o resultado de também uma função contínua para aceleração. Então, isso daí a gente só consegue utilizando o que nós chamamos de movimento cicloidal. E o movimento cicloidal ele não tem, essa aparência aqui para o deslocamento, mas sim esta aparência aqui. Ela não vai possuir uma velocidade constante. E nem a
a aceleração é zero e também não vai ao infinito nas transições. A formulação para o movimento cicloidal é esse aqui, né? Para a subida você tem deslocamento, velocidade e aceleração. E aqui o movimento de descida, tanto para deslocamento, velocidade e aceleração também. Então você percebe que aqui ele vai ter o início, ele vai ter uma continuidade, né? Aqui ó, ele continua. Tá? Se você tem um movimento aqui de velocidade na subida, para a descida você observa que nesse ponto aqui ele já está em nível zero. Então ele começa do nível zero aqui e volta para o nível zero. Então há continuidade também. A exemplo desse ponto aqui, ó, que aqui ele vai ficar em nível zero e aqui a continuidade, né, ele sai do nível zero e vem para cá. Não há nenhuma mudança súbita, seja de deslocamento, seja de velocidade ou de aceleração. Após, né, mostrar essa formulação, qual o próximo passo? Então, aplicar essa formulação um software de matemática e também utilizar um programa de CAD. Então, o software de matemática que nós podemos utilizar, aqui nós temos dois exemplos, mas podem usar diversos softwares de matemática que nós temos aí. Aí o MATLAB e o FreeMat, que é um software livre. E nós temos também, em termos de CAD, nós temos o FreeCAD, que também é um software livre. O AutoCAD, o SolidEdge e o SolidWorks. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos partir de um exemplo. Desse exemplo, vamos utilizar o software matemático, vamos utilizar o MATLAB. E depois vamos pegar o resultado do que foi obtido no software no MATLAB e aplicar em um desses programas de CAD. Porque a partir do momento que você tem a curva do CAM no CAD, você pode utilizar algum processo de fabricação. Um processo de fabricação do tipo de um CNC para fazer aquela curvatura do CAM. Pode utilizar também uma impressora 3D. Tá? Vai depender do tipo de serviço, né, que o projeto ele se destina. Enfim, mas é a partir do CAD que você obtém e depois parte para um processo de fabricação aí, adequado.